Flaviano Miranda, de São José dos Campos, nos pergunta: segundo a Bíblia, qual foi o rei de Israel mais fracassado? Olha, Flaviano, dos reis de Israel da história segundo a Bíblia, o mais fracassado foi o rei Saul. A história de Saul, que era da tribo de Benjamim, depois da divisão das 12 tribos, daquela história toda que nós sabemos, Israel não tinha rei. Era regido por juízes. Cada tribo tinha um dirigente e os juízes eram quem delimitavam, quem resolvia as pendências e orientava as tribos nas suas dificuldades. Mas à medida que Samuel foi ficando velho, o povo, com medo dos filisteus, pediu, pela insegurança que eles achavam que poderia acontecer, o povo pediu a Deus e a Samuel que indicassem um rei, porque eles tinham medo de que eles perdessem nas batalhas, nas invasões, não tivesse alguém que o defendesse. E Samuel, orientado pelo próprio Deus, embora não quisesse, mas Deus o orientou a escolher um rei. E o escolhido foi Saul, da tribo de Benjamim, que reinou 42 anos. Diz que era um homem alto, que os mais altos dos homens não chegavam aos seus ombros. Era um rei realmente que provou que era violento, forte nas suas batalhas contra os filisteus. Mas Saul criou 3 grandes problemas que fizeram com que seu reino não fracassasse, segundo a história da Bíblia. O primeiro foi ele realizar a comunhão lá em Gigal, na ausência de Samuel, com receio que o seu grupo, os seus soldados se dissipassem. Ele não esperou Samuel e realizou a comunhão na ausência do sacerdote, que era Samuel, o dirigente maior, aquele grande profeta que nós conhecemos a sua história. E isso fez com que Samuel, no seu coração, soubesse que Saul não iria mais continuar como rei. E já em sua intuição e na sua sintonia com Deus, já escolheu Davi para ser o sucessor de Saul. Depois desse primeiro fracasso, ainda teve um segundo fracasso, que foi na sua luta contra os amalecitas, que ele permitiu que o rei ficasse vivo e outras transgressões que ele não obedeceu às ordens de Deus via Samuel. E o terceiro, como muita gente fala, desde que foi Saul que proibiu qualquer feiticeiro ou profetisa ou qualquer uma daquelas mulheres ou pessoas que fosse intermediário entre Deus e os homens e que não fosse profeta, ele castigou, perseguiu muito. E quando ele se viu sem a resposta de Deus, com medo dos filisteus, ele procurou uma pitonisa lá em Endor, como está lá no primeiro livro de Samuel. Toda a história disso, Saul está no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 13, vocês podem ler. Então ele procurou essa pitonisa, que disse que no dia seguinte, a essa altura, Samuel já estava morto e o espírito de Samuel é que aparece e diz a ele que, como ele fracassou, ele no dia seguinte seria morto, como de fato aconteceu. Então a história de Saul é muito forte nesse sentido, porque diz até o próprio livro de Samuel que ele foi assediado, obsediado por um espírito inferior que o perturbava muito, e quando ele estava perturbado, quem fazia com que ele se acalmasse era o próprio Davi, naquela época ainda pastor em Belém, que com a sua harpa orava, cantava, e o espírito mau se aproximava, de Saul, se afastava e ele se acalmava. A amizade de Davi com Jonatas sofreu
muitas perseguições, porque Davi foi ungido rei ainda com Saul vivo. E ele tentou matar Davi, mas no final ele é que morreu na batalha contra os filisteus. E quando ele se viu derrotado, a história conta que ele pediu a um soldado que o tirasse a vida, e como ele não aceitou, ele se jogou na espada do soldado e assim ele se suicidou. Então essa é uma história, Flaviano, que mostra que foi o rei assim mais fracassado, segundo a Bíblia, entre o povo hebreu e o judeu, foi o rei Saul. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e envie suas perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Jesus continue conosco. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.